características necessárias para o profissional de estética. Primeira característica indispensável: estudo/conhecimento. O que significa isso, né? Significa que toda hora a gente vai precisar ler um artigo novo, ficar inteirado daquele assunto, daquela nova tecnologia que acabou de surgir. Então, eu falo que a estética, ela não para. Toda hora é um ativo novo, toda hora uma tecnologia diferente. Então, por mais que a gente já trabalhe com uma coisa, a gente vai ver que 6 meses, um ano depois, a gente já vai ter que recomeçar, reinventar. Opa, deixa eu ver aqui que eu posso melhorar. Até porque o nosso cliente, constantemente, ele nos exige, né, esse aprimoramento, essa necessidade de sair da zona de conforto para oferecer mais tecnologia, mais cuidados, né, e implementando mais serviços aí no seu dia a dia. Segunda característica importante é a resiliência. Bom, pessoal, eu tenho sempre que me lembrar da minha época, de quando eu comecei, porque eu falo que eu tenho vontade de chamar todos os clientes que lá atrás, há 22 anos atrás, quando eu comecei na área, o tanto que eu era ruim, né? Então, quando a gente começa ali, a gente ainda está experimentando, a gente ainda não tem uma mão, assim, tão bacana, né? Tão treinada, digamos assim. Então, a gente precisa persistir bastante. E muitas vezes esse persistir, né, acaba assim, o cliente fica chateado porque a gente errou, porque a gente deixou um roxo, porque a gente deixou um hematoma a mais, enfim, né? Então existem várias coisas aí no dia a dia que acabam nos trazendo inseguranças e incertezas, né? Então a gente precisa ser muito resiliente, porque fatalmente a gente vai errar, né? E aqui o nosso erro muitas vezes, né, ele acaba trazendo aí algumas consequências, né? Mas a gente precisa entender que errar é humano, estamos aqui o tempo todo para errar, mas o importante é treinar, aprender e chegar aí, né, num resultado bacana com o nosso cliente. Característica número 3, disposição para o trabalho. Bom, quando chega aqui nos cursos eu pergunto o que te trouxe até aqui. Muitas alunas falam assim, eu vim porque eu estou cansada da minha área. Quando as pessoas falam isso, eu paro, penso e eu falo, meu Deus, ela vai precisar de ter muita disposição. Muitas pessoas vêm fazer cursos e elas não imaginam o quanto aquilo é trabalhoso, o quanto aquilo despende da nossa energia. Eu falo que o trabalho estético, ele é até um pouco braçal. Por quê? Porque a gente precisa gastar bastante energia, né, com o nosso cliente, as nossas mãos, o nosso trabalho é constantemente com a mão, a gente fica em pé, né? Então, exige aí um cansaço físico, né, também. Então, além do mental, porque a gente está ali com o cliente deitado, né, e que conta várias coisas ali, né, é uma terapia, digamos assim, a gente também tem o cansaço físico, né, porque as massagens são muito cansativas, o manuseio de equipamentos são muito cansativos e muitas vezes a gente despende de 12 horas, né, de serviço intenso ali. Então, a gente precisa de uma energia, uma carga extra. Característica número 4, facilidade em resolver conflitos. Bom, pessoal, a gente sabe, né, que toda hora a gente vai ter que resolver uma questão. Eu aqui, uma questão muito comum que eu tenho é que, assim, toda hora eu tenho que entrar em sala para fazer ali o meio de campo entre, muitas vezes, o profissional que está atendendo ou até eu mesma com o cliente. Às vezes o cliente entende o que quer, ou porque leu, ou porque outra profissional falou, ou uma amiga falou, e a gente tem que ali pautar pela ética daquilo que a gente está fazendo, né? Então, muitas vezes a gente fica ali meio que num fogo cruzado e numa situação que defendendo ali os direitos daquele procedimento que a gente está fazendo. Então, essa questão, né, é muito constante de ter que resolver, né, entrar com bastante paciência, com bastante calma, para não apelar com o cliente, né? Porque se ela confia no seu trabalho, a gente tem que partir do princípio que ela tem que deixar a gente trabalhar, né? Mas muitas vezes o cliente não deixa a gente trabalhar, não. Ele quer saber mais do que a gente, né? Então, isso é muito importante, né? A gente ter essa dose de paciência. E por fim, a quinta característica, gestão. Né? Gestão no mais amplo sentido da palavra, né? Porque na área estética a gente precisa gerir absolutamente tudo. Começando pela agenda, passando por pessoas, né? Quem vai fazer aquele atendimento, fazer essa divisão, né? De uma forma bem
clara e objetiva, cliente que marca e desmarca na agenda várias vezes, a gente precisa fazer planejamento de aparelho, né, custo daquele equipamento, então fazer a parte financeira do lucro, né, saber cobrar, porque hoje também a gente vê que as pessoas não sabem, né, compram um equipamento e muitas vezes elas não estão nem pagando o equipamento, porque colocam um preço muito abaixo daquilo que aquele equipamento gasta, né? Eu sempre dou o exemplo de alguns equipamentos que eles trazem uma manutenção muito grande, então um custo maior do que aquele que a pessoa cobra. Então isso não pode acontecer. Para que isso não aconteça, a gente precisa fazer uma boa gestão, né? Não é simplesmente abrir uma clínica de estética, né? É pensar que preciso gerenciar absolutamente tudo dentro do seu espaço. E aí, concorda com o vídeo? Então, pessoal, se você tem uma característica aí que eu não falei e você acha relevante, troca aí com a gente. Vamos conversar sobre isso.